Pedimos que o Senhor venha usá-lo como tantas vezes tem usado para nos instruir, para nos exaltar, edificar, conforme a tua vontade. O Senhor aprazer a vida da tua filha, do pastor João, da Irã, da Johanna, de tudo que chama pelo nome delas. Que essa casa continue sendo abençoada, Deus, e que a tua filha venha ser sempre esse canal de bênção sobre nós, Pai. Seja, Senhor, a sua retaguarda, Pai, a livre de toda a retaliação do inimigo, e que ela venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor pôs ao coração dela, e que nós, como igreja do Senhor, venhamos estar aptos e prontos a ouvir, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Eu sei que todos vocês já estão podendo perceber como a presença do Senhor está forte aqui nesse lugar, como o Senhor está hoje aqui, né? E hoje é o dia da ceia, né? O culto de ceia, e a gente já vem com o coração assim mais quebrantado, né? Inclusive a gente até acha mesmo que é o dia da ceia, que é o dia mais abençoado, mas é o sentimento do nosso coração, irmãos, que vem assim. Se todos os cultos nós viemos com esse mesmo sentimento de coração quebrantado, contrito, a gente já vem assim com aquela disposição de melhorar a nossa vida para cear, porque a gente sabe que a ceia é uma coisa muito séria. A palavra fala que é sério, que muitos dormem por tomar indignamente a ceia, está lá, né, na palavra do Senhor. Então a gente vem com aquele coração assim aberto. Isso é muito bom, porque nós damos uma abertura maior para a atuação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, já com essa abertura toda que nós estamos, com esse sentimento, né, de deixar a presença do Senhor pairar em nosso meio, tocar no nosso coração. E o que o Senhor nos deu hoje é exatamente um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, um exame espiritual dentro do Sermão do Monte de Jesus. Eu estava em casa assim, meditando, né, na palavra. Nós vou pedir os irmãos, por favor, para colocar 1 Coríntios 11, 28, que é o texto que Jesus, que é o texto que nós temos, né, sobre a orientação sobre a ceia. E a palavra de Deus diz assim: examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E a gente pensa assim, mas o que é examinar? Como é que eu me examino? Qual que é a forma? Do que eu tenho que me examinar? Quais são as características desse exame? E aí, meditando, irmãos, no sermão do Monte de Jesus, né, não dá para a gente discorrer sobre todo o sermão, porque o sermão ele está lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, e hoje é a nossa ceia, né? Então hoje a gente não pode estender muito a palavra, porque nós temos um outro momento também. Mas então eu separei Mateus 5, de 1 a 12, que dá para a gente assim compreender sobre esse exame. Que exame é esse que nós temos que fazer? Examinar as nossas vidas antes de cear. Então nós temos em Mateus capítulo 5, né, a orientação do Senhor Jesus para que a gente examine. Quando fala assim de examinar, todos nós entendemos que é exatamente nesse momento aqui de culto, né? A gente já vem com esse coração aberto, né? Já vem assim, mais humilde no dia da ceia. Hoje eu tenho que ver como é que está a minha vida, porque eu vou tomar ceia, eu tenho que saber, né? Mas nós vamos ver aqui na palavra, irmãos, que esse exame, ele é contínuo na nossa vida. Ele não é só agora, só hoje. Examinei hoje, estou livre para fazer o que eu quero. Não. Esse exame, ele é contínuo na vida do cristão. Todos os dias nós temos que estar em alerta. Nós temos que estar em alerta.
e orar para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, é contínuo esse exame que nós temos que realizar para a gente cear da forma que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Vou pedir os irmãos para colocar aí, por favor, Mateus capítulo 5, de 1 a 12, né, que é dentro, irmãos, das bem-aventuranças, né, que se o tempo der, não sei se vai dar, né, eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre as bem-aventuranças em Mateus, as bem-aventuranças nos Salmos, e tem também um pouquinho de bem-aventuranças no Apocalipse, mas não sei se vai dar tempo de passar tudo, né? Nós vamos ver, o Espírito Santo vai guiar e vai complementar aquilo que vai ficar faltando. Então, em Mateus capítulo 5:1 fala assim, olha: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu quero convidar vocês a se levantarem e gostaria de fazer mais uma oração. E gostaria de convidá-los a orar e adorar o nome do Senhor, porque Ele está muito vivo aqui no nosso meio, e a Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, Jesus. Ele está passeando agora no nosso meio. Eu não sei se você está sentindo, mas deixa já esse sentimento. Você já chegou aqui com ele leve, já com ele brando, para ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Senhor quer falar conosco nesta noite. Ele já está aqui, ele já chegou aqui antes de nós. Oh, Jesus de Nazaré, fique à vontade aqui no nosso meio, Jesus. Esse lugar é do Senhor. Jesus, agora nesse lugar é sua. Jesus, a honra é sua, louvor e adoração, Jesus. Oh, Jesus querido, esse lugar é do Senhor.
Glória a Deus. Aí quando a gente ministra, irmãos, a gente já fica mais abençoado, viu? A gente já passou primeiro pela palavra, pela correção, a gente já ouviu a voz de Deus falando nas nossas vidas e a gente vai compartilhar aquilo que a gente já passou primeiro. E esse texto, né, de Mateus 5 é um texto maravilhoso, é um texto assim que a gente vê, né, Jesus Cristo ensinando os discípulos e nós também a nos examinar. Geralmente, quando a gente ensina uma pessoa a fazer uma coisa certa, a gente fala as consequências danosas se ela não cumprir aquilo, né? Para os nossos filhos a gente fala, se você não obedecer, vai acontecer isso e isso. Mas Jesus, ele fez exatamente o contrário. Ele pegou aquilo que a gente tinha que ser corrigido e transformou aquilo em bênção sobre as nossas vidas. Ele disse aqui na palavra que aquilo que a gente tem que corrigir, a gente vai ser abençoado. Se a gente fizer como ele está ensinando aqui na palavra, a gente vai ser abençoado. Por quê? A bem-aventurança já significa mesmo abençoado, virtuoso, favorecido. Então ele está falando, olha, se você examinar da forma como eu estou ensinando aqui, você vai ser abençoado. E aí ele começa falando cada coisa, onde está o exame na nossa vida. O primeiro que ele fala ali, né, sobre a humildade. Os humildes de coração, né? Eu queria pedir os irmãos para repetir, por favor, Mateus 5:3. Os humildes de coração. Quando fala assim de humildade, irmãos, a gente já pensa assim, uma pessoa que não veste na moda, né? Não calça o sapato da moda, tem uma maquiagem bonita. Isso me refere às mulheres. Daí não tem assim aquela condição. Mas aqui, humildade, ele está se referindo ao reconhecimento da necessidade de Deus. Por isso nós temos que examinar. Por isso que hoje, para tomar a ceia, você precisa examinar como é que está o reconhecimento da pessoa e da grandeza de Deus nas nossas vidas, né? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a humildade está relacionada, irmãos, não à nossa forma de ser física, a nossa forma de andar, a nossa moda, não. Humildade que Jesus está falando ali e que nós estamos relacionando ao nosso exame como cristão, diz respeito à nossa aparência espiritual, o nosso reconhecimento da pessoa maravilhosa de Deus. Como é que você tem reconhecido a pessoa poderosa de Jesus na sua vida? É o primeiro exame. Vai pensando aí. Como é que Jesus é reconhecido? Como é que Jesus aparece na sua vida? Por isso eu disse que o exame, ele é diário. Ele não é só hoje que nós vamos cear. O exame é dia a dia. E como eu estou vendo? Então, humilde de coração é aquele que vai estar no reino dos céus. Por quê? Porque nós temos que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, a humildade faz parte do reconhecimento da pessoa grande de Jesus Cristo. Porque para reconhecer Jesus Cristo como Senhor, Salvador e grande, aí você tem que ser humilde. Porque se você ficar achando que você é melhor do que Deus e maior e dá conta de tudo, não vai conseguir entrar no reino dos céus. Porque para entrar tem que ser humilde de coração. Tem que reconhecer a grandeza da pessoa de Jesus Cristo. Então é isso que ele está falando. Que humilde é aquele que se sente fraco diante da grandeza de Deus. E como é que nós vamos sentir forte, irmãos? Diante da majestade de um Deus poderoso que criou todas as coisas, que criou o céu, a terra, que diante da natureza que Deus criou, a gente não é nada. Que diante da natureza a gente sente a fraqueza de não dar conta, de controlar. Por isso, os humildes de
coração. É esse que faz parte do reino dos céus. E é esse o primeiro exame que nós temos que fazer na nossa vida. Porque, irmãos, nós vivemos numa sociedade que quanto mais você é orgulhoso, quanto mais você é grande, quanto mais você se aparenta, você é bem mais aceito. Bem mais aceito. Então, os rumos da nossa sociedade, elas estão muito divergentes com a grandeza da palavra de Deus. Por isso que nós temos aqui, olha, examinar as Escrituras. Né? Examinar as Escrituras, porque nós temos que cuidar, que é dela da Escritura, que vem a bênção, que vem a vida espiritual, que vem a salvação sobre nós. E não os preceitos que o mundo está enviando, que muitas vezes a gente está aceitando. Então, o primeiro exame que nós temos que fazer diário, não é só hoje não, é o exame diário, é humilde de espírito. Humilde de espírito, o que é? Reconhecimento da grandeza de Deus. Reconhecimento de Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Porque a ceia é exatamente uma memória da grandeza da morte de Jesus, que homem nenhum, ser humano nenhum daria conta. Se morresse, muito mal por ele, jamais pela sociedade toda que Jesus morreu. Então, Jesus requer de nós esse exame constante de uma vida de humildade, de reconhecimento da grandeza, do poder, da glória dele, da excelência dele, e de entregar a nossa vida para ele. O segundo exame que ele nos convida nas bem-aventuranças é os que choram. Põe aqui, por favor, irmãos, Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro, irmãos, é também um exame. Não é chorar só porque morreu alguém da família. É óbvio que a gente chora. Tem que chorar, né, irmãos? Nós somos humanos. Não existe a possibilidade de um parente nosso morrer e a gente não conseguir chorar porque eu sou um cristão. Acho que a gente vai chorar sim, irmão. Né? Às vezes vai até desmaiar também, porque a gente fica com um sentimento de tristeza tão grande, né, que a gente não sabe nem o que vai acontecer. Isso é normal. Mas os que choram aqui é um exame que não é somente para quem morreu. É óbvio que acontece, mas o choro que a gente examina na nossa vida é o choro de arrependimento pelo pecado. Por isso que os que choram serão consolados. Então, o choro aqui é um exame da nossa vida, de como está a nossa vida espiritual. É um choro de você avaliar. Vocês estão lembrando da Bíblia uma pessoa que fez um trem errado lá, que não devia fazer, e depois chorou amargamente? Quem foi? Quem está lembrando, fala bem alto aí o nome. Davi, que eu estava lembrando só de um, agora se lembrar de mais um, tem mais um, né? Que muitos choraram, mas assim, eu acho que Pedro é o que mais marca, porque Jesus falou com ele, falou assim: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Ah, eu não nego não, Jesus, eu não vou te negar não, eu morro com o Senhor, mas eu não te nego, Jesus. Ah, Jesus, morro lá crucificado. Morre mesmo. Na hora que falou com ele assim, esse aí parece um texto de Jesus, ou como é que ele veste? Não, ele está parecido mesmo. Eu não conheço esse homem. Mas a palavra fala, irmãos, que depois, que quando o galo cantou pela 3ª vez, que Pedro fez esse exame que nós estamos falando aqui. Pedro examinou a vida dele, irmãos. Pedro examinou, e a palavra fala que ele chorou amargamente. Ele chorou, irmãos, o choro do arrependimento. Ele chorou a tristeza de pecar. A tristeza de pecar, irmãos. Se a gente fazendo tanta coisa errada, a gente acha normal. Todo mundo faz. Não, mas todo mundo está fazendo, sou melhor do que ninguém.
Não, irmãos, a palavra fala que nós temos que chorar. É o choro aqui. O choro é o exame que a gente faz do pecado. Você pecou, irmãos, não adianta. E agora a gente vai lembrar de Davi, que era um homem também constantemente fazia esse exame espiritual na vida dele. Falava: Senhor, eu pequei. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Em pecado eu fui formado. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Então os que choram, irmãos, os que choram, eles serão consolados. Então aquele que examina a vida e vê que está em pecado, tem que chorar de arrependimento, pedir perdão diariamente, não é só hoje. E a palavra fala então que os que choram serão consolados. Em outras palavras, o que é que nós podemos ouvir? Serão perdoados. Então Jesus está mandando a gente fazer esse exame de chorar pelo pecado, não é ficar acusando os outros. Todo mundo faz isso, eu não sou melhor do que ninguém. Não, irmãos, nós temos que chorar, né? E falar com o Senhor que nós precisamos sim receber o perdão. Então, quando a gente tem essa atitude, irmãos, e olha que essa atitude essa bem-aventurança, né, ela é bem parecida com a segunda também, humildade de espírito, de reconhecimento do Senhor. Então, chorar é arrepender, é apresentar ao Senhor a tristeza de ter pecado, a tristeza de ter, porque o pecado, ele é uma traição contra Deus. Então você não fica pensando assim, não, porque nós somos cristãos, Jesus morreu na cruz para salvar. Se eu fazer uma coisa errada, Ele vai perdoar. Se é casado, você está confiando que você vai trair sua esposa, a esposa vai trair o marido, ele vai perdoar e vai ficar tudo numa boa? Você sabe muito bem que não vai. Não vai ficar nada de boa. Vai, irmãos? Não vai. Irmãos, o pecado não é coisa de brincar, não, irmãos. O pecado, irmãos, não é coisa de brincar, não. Nós temos que chorar diante do Senhor e arrepender do pecado. Porque o pecado, irmãos, tira a nossa cobertura de proteção de Deus. O pecado tira o nosso alvo de chegar a Deus. O pecado nos isola da presença de Deus. E aí é o choro mesmo do arrependimento sincero para você ser consolado. Então, o pecado, irmãos, toda vez que a gente pega, a gente se comporta como uma esposa ou um esposo traidor. Então, essa linguagem que essa a gente entende muito bem, irmãos. Acho que todos nós aqui entendemos muito bem a dor da traição. Ou de um esposo, ou da esposa, do filho de alguém, do parente. A gente sabe muito bem que dor que é a traição. Pois é exatamente isso que nós fazemos com Deus quando nós pecamos. Não esquece disso. Toda vez que nós pecamos, nós nos colocamos diante de Deus como essa pessoa traidora da confiança. Traidora. Por quê, irmãos? Porque a palavra fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós estivermos com a nossa vida alicerçada diante de Deus, em intimidade e comunhão com Deus, o Espírito Santo vai nos revelar, vai nos falar: meu filho, minha filha, não vai por esse caminho, que esse caminho está errado. Nós não falamos aqui de Pedro. Jesus não advertiu Pedro: você vai me trair 3 vezes, filho. E não foi só, irmãos, não foi uma glória só de Pedro, não, viu? Que muitas vezes, eu tenho certeza, se eu fosse perguntar aqui, a maioria aqui ia falar. Quantas vezes o Espírito Santo falou em sonho, falou por alguém, falou para sua mãe, ou para seu pai, ou para o vizinho, ou para alguém, falou: não vai nesse caminho que você vai se dar mal lá. Não vai, não faça isso. Quantas vezes você recebeu até uma revelação, irmãos? Eu não sei se eu tenho dor de revelação, não, mas um dia eu dei uma revelação para a pessoa, irmãos. Eu falei: não vai por esse caminho. Deus está falando: se você for por esse caminho, você vai morrer. Não vai. Ele foi e morreu.
Deus fala, irmãos, conosco, mas às vezes a gente não quer ouvir. Por isso nós temos que examinar a nossa vida constantemente, irmãos. Examina. Olha que caminho você está indo. Olha por que caminho. Porque Deus fala, o Espírito Santo fala com você. Volta, meu filho, não vai. E pior, sabe o que eu acho, irmãos? De mim e de vocês, nós somos todo mundo igual, irmãos. Nós somos diferentes, não. Todo mundo é igual. Depois que vem as consequências, aí a gente fala assim: mas Deus sabia que isso ia acontecer? Por que Deus deixou? Mas foi nós que escolhemos, irmãos, não foi Deus. Nós temos liberdade de escolha. Deus não obriga, não nos obriga. Não faz nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito fala. O Espírito fala. O Apocalipse nem fala lá para nós. Que a noiva, para a gente ouvir a palavra. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não faz esse exame, a gente não examina, a gente não pede ajuda. Porque quando o Espírito Santo fala com a gente, não vai nesse caminho, e a gente não tem força, o que nós temos que fazer? Orar. Orar. Ah, Senhor, eu estou caminhando para o pecado, Senhor. Jesus, o Senhor está vendo que eu não estou dando conta, Jesus. O Senhor me ajuda, Jesus. Eu não consigo, Jesus. Eu estou fraco espiritualmente, Senhor, me dá a mão, senão eu vou cair no pecado, Jesus. Tem que ser claro, irmãos, verdadeiro com Deus. Não adianta falar mentira, mesmo porque Deus sabe que a gente está falando mentira. Ele conhece todas as coisas, tudo, irmãos, o que a gente vai pensar daqui 100 anos, se a gente viver até 100 anos, ele sabe tudo. Então não adianta a gente ter que falar a verdade para Deus. Se ele está dando conta, você tem que chegar lá e falar: mas Jesus me ajuda. Aí quando a gente fala isso, irmãos, que coisa linda que acontece, viu? Quando você fala para Jesus, mas ele vai te dar uma força, uma energia espiritual que você não vai pegar. Mas na maioria das vezes a gente prefere fazer o que é errado do que ter a humildade e do que chorar para não cair no pecado. Por isso nós temos que examinar constantemente, examinar o caminho que nós estamos indo, examinar o que nós estamos fazendo e ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Porque não adianta você ouvir e não fazer nada. Não adianta. O Espírito Santo fala, você não reage. Você não faz o que tem que fazer. Então aí não tem como ajudar, não tem como o Espírito Santo ajudar se ele fala e a gente não faz o que ele manda fazer. Então aqui, irmãos, nós temos que arrepender, chorar, examinar a nossa vida espiritual, fugir do pecado e arrepender. A próxima bem-aventurança que o Senhor pede, né, que a gente avalie a nossa vida, mas que Ele também está ali nos cuidando, é a mansidão, que é Mateus 5,5. Põe, por favor, irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que bênção, irmãos. A gente examina a nossa vida, coloca a nossa vida no altar onde Deus quer, e a gente é abençoado por obedecer. Os mansos herdarão a terra. Essa palavra manso é uma palavra que na nossa cultura tem um significado totalmente diferente da palavra de Deus. Manso na nossa cultura, principalmente atual, uma pessoa preguiçosa. E esse aí é manso, viu? Esse é manso. Manso no sentido de preguiça. Esse é preguiçoso. A cara dele é manso. Mas aqui não é esse o sentido das bem-aventuranças de Mateus 5,5. Aqui, irmãos, o manso é aquele que tem a força controlada e a paciência para evitar reações violentas. Ai, irmãos, como nós precisamos de mansidão, né, irmãos? Nós todos. Ai, irmãos, como nós precisamos. Pensa a hora que pisa na nossa bola. Pensa a hora que você vai no lugar resolver uma coisa, que você está com pressa, que você precisa resolver, e chega lá, você acha que não está sendo atendido como você deveria ser. Lá na Bahia tem uma expressão que as pessoas usam para isso, falam assim: eu cheguei lá, rodei a baiana, quebrei o pau.
E a palavra está falando que a gente tem que examinar essas atitudes nossas, que nós temos que ser mansos, que nós temos que ter a paciência de esperar. E quando a gente chega lá no hospital, irmãos, até eu me lembrei aqui que a gente quer ser atendido primeiro, fica 3 horas lá. As minhas irmãs, a minha casa, meu povo todo lá na Bahia, todo mundo trabalha no hospital. Só eu e o irmão meu daqui que escapou para a área do magistério, mas a minha família toda trabalha de hospital. Então, uma irmã minha, que ela era professora e o negócio não deu certo, ela fez um concurso de serviços gerais para trabalhar dentro do hospital. Então, quando eu ia consultar alguma coisa, elas me chamavam assim aqui: você vai lá consultar? Você lembra uma coisa, você é paciente. Você sabe o que é paciente, Elisenda? É que você vai chegar lá e você tem que ter paciência para esperar ser atendido. Você não vai ser a primeira a ser atendida. Toda vez que eu precisava de ir no hospital, elas me chamavam e diziam assim: vem que sermão para mim, você é paciente. Então é isso aqui que a Bíblia está falando que é manso. Manso é isso, é paciente. Que sabe esperar. Que não chega rodando a baiana nem quebrando o pau. E isso, irmãos, é um exame que nós temos que fazer. É a bem-aventurança nos ensinando a examinar a nossa postura de cristão. Porque a palavra está falando que se a gente obedecer, se a gente for manso, ter os nossos sentimentos controlados, nós vamos herdar o reino dos céus. Jesus está falando: olha, quem é assim, você vai herdar o reino dos céus, se você praticar o que a palavra está ensinando. Porque a gente tem aprendido ao contrário. Você tem que ir lá e quebrar o pau mesmo. Não, você tem que ir lá e fazer seu direito também. E a palavra está falando que nós temos que ter controle emocional, esperar, irmãos. Porque no hospital tem um médico para atender 50 pessoas, como é que ele vai atender todas as 50 na mesma hora? Quando chega a nossa vez lá também de ser atendido, a gente quer pressa, quer que o médico pegue um trenzinho e bota você para ir embora? Não. Você quer falar a sua dor, seu problema, o que você sentiu, por quê, como, para quê, como que vai ser tratado aquilo. Mas quando a gente está lá do lado de lá, a gente quer que anda rápido, tira logo o outro e a gente entra no lugar dele. E a palavra está falando que não, nós temos que ser mansos, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que ser gentil, porque Jesus era assim. Então, os mansos herdarão o reino dos céus. E essa mansidão, irmãos, que a palavra de Deus está apresentando, sabe para que é? Para a gente honrar o nome poderoso de Jesus, para a gente glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas vejam em nós a pessoa de Jesus. É para isso que a gente faz esse exame. Você já viu quando você chega em um lugar com uma pessoa assim, paz, tranquila, você vai falar assim: essa pessoa é diferente? É exatamente isso que as pessoas falavam de Jesus. A vida é diferente. A gente nunca viu ninguém como ele, porque ele era diferente. E ele quer que nós sejamos iguais a ele. Por isso ele quer que a gente seja manso, né? Que a gente faça nesse exame na nossa vida, se nós estamos sendo mansos, se nós estamos promovendo a mansidão, a compreensão dos problemas, a compreensão de coisa que a gente pode ajudar a resolver e a gente junta para prejudicar. Você vê no trânsito, como ser de mansidão no trânsito, a pessoa está lá com dificuldade para tirar o carro do lugar, junta todo mundo buzinando atrás, aí vai demorar mesmo. Aí que aquele que já não está conseguindo vai ficar mais nervoso ainda, e aí que ele vai demorar e vai todo mundo perder tempo. Mas a gente não pensa assim, a gente pensa que cada um quer dar o seu grito. E a palavra está falando que nós cristãos, nós temos que nos examinar sobre a nossa mansidão, sobre a nossa postura, irmãos, sobre a nossa postura de cristão. Então, mais um exame que nós temos que fazer, Mateus 5, versículo 6, amados, por favor, coloca aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, olha o exame que o Senhor está falando para nós, para a gente avaliar a nossa vida. Tem?
E é muito interessante como que a palavra fez aí uma ligação, né? Fome e sede. Por quê? Porque como seres humanos que nós somos insaciáveis na fome e na sede. A gente não come uma vez para o mês todo. A gente não toma um café para o mês inteiro, para 2 meses. Todos os dias nós temos que alimentar, senão a gente não sai do lugar. Eu, por exemplo, quando faz o almoço, eu não posso esperar muito, porque eu sou nordestina, então eu tenho que comer mais depressa. Senão eu fico treino, né? Eu falo assim, olha, eu não posso esperar muito não. Lá em casa vai fazer a fala, vocês podem fazer horas, vocês me avisam que eu vou almoçar, eu sou nordestina. Tem que comer mais rápido. Então a gente tem, né, essa necessidade de alimento diário. E o que Jesus está ensinando aqui? Que a gente deveria ter essa mesma vontade de alimentar espiritualmente, irmãos. Às vezes a gente vem na igreja uma vez, está bom demais. Já vim domingo, agora vim só o mês que vem. E por isso, irmãos, a gente fica fraco espiritualmente. Sabe, a pessoa que ela fica muito tempo sem alimento, né? A gente vê direto aí no Instagram, passando aí criança do mundo todo, criança que ficou muito tempo sem alimentar, que os ossos ficaram fracos, a criança não aguenta andar, e aí já não pode mais comer o alimento normal. Tem que dar uma papinha, uma coisinha fraca, até o corpo fortalecer para continuar andando e para receber até o alimento normal. E o Senhor está falando exatamente isso conosco. Porque às vezes, irmãos, a gente fica tão longe de Deus, tão longe das coisas de Deus, tão longe da palavra, tão longe da oração, que nós ficamos com inanição espiritual. Fica tão fraco, tão fraco, tão fraco. Não consegue vencer as guerras. Não consegue ver a glória de Deus. Então faz um exame na sua vida. Como é que você está? Está com necessidade tão forte espiritual, vai ter que tomar uma papinha até o seu espírito fortalecer? Examina aí. Examina. Porque nós temos que ler a Bíblia todo dia, irmãos, orar todo dia, buscar o Senhor, assim como o alimento. Assim como o alimento nós precisamos todos os dias alimentar para ficar forte, nós temos também que todos os dias alimentar da palavra de Deus, da oração, do jejum, da vida com Deus, do exame espiritual para a gente ser forte. Pra gente, e é isso que ele está falando aqui, nós ter fome e sede de justiça. E fome e sede de justiça, irmãos, também, né, nós precisamos ter de dar a todo mundo aquilo que é dele por direito. Porque nós vemos na sociedade que quem é mais forte toma o direito do outro. Mas o cristão não pode ir por aí, irmãos. A palavra está falando que nós temos que ter fome e sede de justiça. A gente não pode se portar como todo mundo se porta. A gente tem que se portar como a palavra de Deus nos ensina. E hoje a palavra está ensinando a gente a fazer esse exame. O que não é da gente, a gente não fica para a gente. Não fica. Você viu uma coisa que não é seu, você tem que devolver. Se tem uma coisa que não é seu, você tem que devolver. E quantos problemas, né? Quantas dificuldades nós temos, porque nós queremos apossar das coisas dos outros. E a palavra está falando que nós temos que ter fome e sede de justiça. Dar a cada um aquilo que lhe é por direito. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia. É um exame que nós temos que fazer na nossa vida diariamente para nós tomarmos a ceia como devemos tomar. Uma palavra ensina, examinar, né, e tomar a ceia. Em Mateus 5, 7, por favor, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o Senhor está falando para nós, examine a sua vida. Como é que está a misericórdia no seu coração? O que é misericórdia? É ter compaixão do outro. É ter compaixão como Jesus teve conosco, irmãos. Como Jesus teve conosco, Ele quer que a gente faça a mesma coisa.
Isso é aperfeiçoamento da fé. Principalmente, irmãos, na nossa situação, nós vivemos num mundo extremamente individualista, que ainda tem o logotipo cada um por si, Deus por todos. Não tem ninguém que ajudar ninguém. Ninguém que ajudar ninguém. E a palavra está falando que nós temos que aperfeiçoar a nossa fé para ir ao encontro da necessidade dos outros. Eu vou pedir os irmãos, põe por favor, Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No Velho Testamento, irmãos, como os irmãos todos já conhecem bem a história, antes de Jesus morrer, eles faziam sacrifício de animais, como simbologia do perdão de Jesus. E realmente aquela simbologia era muito forte. Era muito organizada, a gente vê lá no Velho Testamento. Não era qualquer tipo de animal, de qualquer forma, era tudo muito organizado. Para cada pecado tinha certinho o que era para ser sacrificado. E era uma coisa muito séria. Mas Jesus falou assim: olha, ter misericórdia do outro, olhar, ter compaixão do outro, é maior do que sacrificar. É maior do que... Tantas vezes a gente também, irmãos, a gente acha que fazer as coisas para Deus, às vezes a gente envolve-se 24 horas no trabalho e a gente não tem tempo nem para ficar com Deus um pouquinho, nem para olhar a dor do outro, nem para olhar a necessidade do outro. E é exatamente isso que Jesus falou aqui no sermão. Falou: meus amigos, como é que vocês estão andando? É esse o exame que nós temos que fazer diário na nossa vida. Como é que está a minha misericórdia para com o próximo? No mundo que ninguém está aí para o outro, a gente pode passar, a gente pode ver pessoa caída, a gente pode ver pessoa, a gente não tem. É claro, irmãos, que a gente sabe do perigo que é hoje você ver uma pessoa ir lá às vezes, mas a gente ainda pode ajudar orando, a gente pode ainda pedir o Senhor para estar nos orientando o que fazer naquela situação. E se a gente dispor o coração, Deus vai nos colocar e vai nos ensinar como fazer da forma que Ele quer. Então é um outro exame que nós temos que fazer nas bem-aventuranças, porque se a gente for misericordioso, o Senhor será conosco também. Então, corri aqui mais um pouquinho. Mateus 5:8, nós vamos ver um outro exemplo. Um outro exame que Jesus nos chama a fazer é limpar o nosso coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, irmãos, a limpeza do nosso coração, ela diz respeito ao estilo de vida de santificação, ao nosso estilo de vida de escolher, de querer as coisas certas, de querer as coisas de Deus, de não deixar entrar na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, coisa que é contra a palavra de Deus. Ainda que todos estejam defendendo a mesma coisa, nós temos que defender o que a palavra de Deus nos ensina. Então, ser limpo de coração é ter uma vida santificada, é ter uma vida separada. A gente está diariamente pensando: o que eu posso fazer, o que Deus quer que eu faça. Porque tem coisas, irmãos, que às vezes até parecendo ser uma coisa boa do cristianismo, nem sempre é o que Deus quer. Porque sabe o que Deus quer? Que a gente faça aquilo que é para a glória dele. Se a gente faz determinada coisa para a nossa própria glória, para a gente ser visto, não é o que Deus quer. Então, por isso, Ele nos convida a ser limpos de coração. E quem é limpo de coração, que vai ver a Deus, que vai ter experiência espiritual, que vai encontrar com o Senhor. Então, é um exame que nós temos que fazer. Porque só vai morar no céu quem é limpo de coração. Quem é limpo, quem pede o Senhor para purificar, quem chama Jesus para passar o sangue para purificar, quem chora, quem se arrepende, quem entristece com o pecado, esse aí tem garantido a morada com Deus. É um outro exame que nós temos que ver, irmãos, Mateus 5:9. Já concluído, irmãos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então,
examina a sua vida. Você está sendo pacificador, irmãos? Olha, irmãos, na nossa família, nós temos que ter o testemunho de pacificador. Porque se tem um lugar que tem conflito, que todos temos conflito, irmão, quem falar que não tem conflito na família vai falando mentira, porque nós todos temos dificuldade. Aí você faz um negócio que o irmão está reclamando você empresta o dinheiro para ajudar ele, daqui a pouco ele está criticando você, e aquela luta, né? Aquela dificuldade que todos que têm família têm. Não adianta falar, não, minha família até brincava muito com o pastor João, né? Que eu falava assim, ele brincava com eu, assim, minha família é muito unida, e é mesmo, irmãos, é unida mesmo, a família deles, irmãos. Aí eu sempre brincava com ele, falava assim, unida, porque ele tem herança. O dia que tiver herança, você vai ver a união deles, tudo por água abaixo. E é, irmãos, se voltar uma herança financeira da nossa família, alguma coisa de todo mundo, irmãos, não tem distinção. Então, o que a palavra está falando que nós temos que examinar, irmãos? Que nós temos que ser pacificadores. Pacificadores. Está vendo, irmãos, o negócio de guerra na sua família? Não fica ligando, você viu o que ele falou? Você viu o que ele fez? Não, isso é errado que ele fez com você. Não, você não aceita, não. Irmãos, tem que ser pacificador, irmãos. Ô, meu irmão, vamos perdoar. Nós somos todos irmãos. Vamos trazer a paz para nós. Ele falou aqui que ele está um pouco nervoso. Quando você está nervoso, você também não fala. Eu também não falo umas coisas que não deveria fazer. Vamos relevar. Vamos trazer paz para a família, irmãos. Então, pacificador, examine a sua família, examine seu coração. Se você está sendo pacificador, ou se você está sendo para trazer mais guerra, botar os irmãos para brigar, um ser inimigo do outro. Não, irmãos, a palavra manda a gente examinar as escrituras, porque cuidar nela a vida eterna, irmãos, examinar. E nós temos que examinar a nossa vida. A palavra nos chamou para ser pacificador. Nós temos que ser aquela pessoa, irmãos, para os outros irmãos nossos, a nossa família estiver em conflito, liga para a gente orar. Liga para a gente, meu irmão, liga, ora aí para mim, que eu estou com dificuldade aqui com meu irmão, com minha família, com minha sogra, com meu irmão. E eu sei que você é um homem e uma mulher de oração, me ajuda em oração. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós vamos examinar a nossa vida, que nós temos que ser pacificadores, não ajudar a guerrear, não. Não, você não abre mão, não, aquilo ali é seu, por direito, não abre mão, não. Não, irmãos, não, nós temos que ser pacificadores. E a palavra nos ensina a ser pacificador, irmãos, e trabalhar pela paz. Na minha família, quando eu vejo que tem alguma questão que eu sei que vai dar guerra, eu já ligo para eles, não é assim não. A família, quase todo mundo é evangélico. Fala, não é assim, a palavra de Deus não ensina assim não. Nós temos que mudar. E muitas vezes a gente vê o resultado ali, irmãos. Da gente pegar a palavra de Deus e ser mesmo pacificador, não acirrar guerra. E é isso que o Espírito Santo está pedindo para a gente examinar hoje. Como é que está a minha vida diária? Eu sou pacificador na minha família, eu vou botar lenha na fogueira e botar todo mundo para brigar, né? E sem falar, irmãos, que isso ainda é falta de testemunho cristão. Falta de testemunho cristão para nós. Porque a palavra de Deus, né, igual eu disse assim, não tem como, irmãos. Se a gente fosse ler, se você lê em casa para você ver, Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão do monte de Jesus, Jesus traz todas as dificuldades que nós passamos. Ele fala que a gente é a luz do mundo, a gente é o sal, se a gente não salgar vai ficar sem gosto, mas é maravilhoso o sermão, que Jesus vai ensinando a gente a examinar coisa a coisa da nossa vida diária, né? E agora aqui o último, que numa próxima oportunidade que nós vamos falar das bem-aventuranças dos Salmos e do Apocalipse, que não vai dar tempo hoje, né? Nós vamos fechar aqui com a última bem-aventurança, que é Mateus 5, 10 e 12, né? Que fala a respeito da perseguição. Né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
Então, irmãos, quando a gente está assim, uma luta, um problema, uma perseguição, o que a gente pensa? Ah, não estou tendo força nem para ir para a igreja. Ah, não vou não. Ah, não vou não, não estou passando por essa luta, tem irmão que está sabendo, vai ficar olhando para mim, o que será de mim? Não, irmãos, examine a sua vida. A palavra está falando, nós vamos passar por isso. Irmãos, se a gente for um cristão verdadeiro, um cristão que obedece a palavra, um cristão que pratica essas bem-aventuranças, onde a gente chegar, a gente vai ter problema, irmãos. Não tem como. A nossa luta, irmãos, não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, se você é uma pessoa de Deus, que você está procurando fazer as coisas certas, onde você chegar, você vai ter perseguição. Onde você chegar, as pessoas vão dizer, não, aqui nessa não, só quer ser melhor do que nós. Não, nós vamos sair todo mundo mais cedo. Nós vamos lá, eu nem sabia, o patrão está aqui, nós vamos sair. Pastor Mesaque saiu hoje mais cedo, vamos aproveitar todo mundo, nós vamos sair também. Não, irmãos. E você vai ligar e falar assim, não vou sair mais cedo não, porque a hora de trabalho é até tantas horas, eu ganho para isso. Vai ter perseguição, irmãos. Trabalhei na escola, irmãos, na secretaria, que foi Deus assim, que no dia que saiu minha aposentadoria, eu dei grito de alegria. Porque eles olhavam para mim e falavam assim, mas você só pode estar com problema? Você não pega seu celular um minuto? Assim, não, mas aqui eu não estou ganhando para olhar para o celular, eu estou aqui para trabalhar. Não pode não. Não, você não pode ficar trabalhando desse jeito não. O que aconteceu? Porque aí, como eu fazia meu trabalho direitinho, a diretora começou a cobrar deles. Poxa, mas como é que vocês estão dando conta desse trabalho, dizendo fazer isso? Aí começou a dar problema, irmãos. Por quê? Nós temos que ser o bom perfume de Cristo, nós temos que ser honestos, justos, como falou aqui as bem-aventuranças. Pacificador, nós temos que fazer as nossas coisas com responsabilidade, com justiça, né? Dar a cada um aquilo que é seu. Eu ganhava meu salário lá para me trabalhar, o meu horário que eu estou lá. Né? Meu horário eu tenho horário de repouso, horário de café, eu tenho meu horário que eu posso até ler a Bíblia, eu posso orar. Mas o horário que eu tenho a responsabilidade do meu trabalho, irmãos, às vezes a pessoa tem prova e fala assim, nossa, o povo quer ateu. Ele quer na hora do horário dele de trabalhar, ele vai ler a Bíblia, irmão. A hora de você ler a Bíblia, você tem em sua casa, lá tranquilo, você tem seu horário de café, de almoço, você tem uma hora de almoçar, aí você vai ler. Mas você dá o seu serviço, você tem que trabalhar, você está ganhando por aquilo. Ah, eu estou ganhando pouco, então você ora que Deus aumente o seu salário. É assim que eu fiz. Deus aumentou, falou, Senhor, tem misericórdia, trabalho direito, trabalho honesto, Senhor, me abençoe a empresa que eu trabalho. Então, irmãos, é aqui, ó, examinar a nossa vida, examinar a nossa conduta e não desanimar, não, irmãos. Está aqui, ó, está com dificuldade, está com luta, está com prova, vem orar, pede oração, adora o Senhor, examine a sua vida, que assim você vai ser vencedor, porque a palavra de Deus é a verdade. E a palavra está falando que se a gente examinar e a gente cumprir, a gente é bem-aventurado, a gente é abençoado. Jesus mandou a gente examinar, consertar a nossa vida e ser abençoado. Amém, irmãos? Vou orar, pastor, já passo para o senhor. Posso orar, pastor? Então nós vamos orar, irmãos. Pedir ao Senhor para nos ajudar a examinar isso sempre, irmãos. Não é só hoje o dia da ceia, mas todos os dias nós temos que fazer esse exame. Lê o Sermão da Montanha em casa, vai ler devagarinho, Mateus 5, 6 e 7. Para você ver mais coisas que o Senhor manda a gente examinar, mais coisas que o Senhor fala com a gente, que a gente tem que mudar a nossa postura de cristão. Nós temos que ser um cristão, irmãos, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que é honesto, que obedece o Senhor e que fala mesmo, não, eu faço isso porque eu sou cristão. O cristão age é assim. Amém, irmãos?